Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Quem está feliz com Jesus. Amém. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, quando o pastor Carlos pontuou necessariamente nesta noite que faz-se necessário que todos aqueles que queiram participar da escola bíblica dominical, assim o façam. E nós temos aprendido por demais com os professores, desde o departamento infantil até a classe dos obreiros. E nós louvamos a Deus por isso. Quem vem à casa de Deus sempre aprende, irmãos, sempre. Até numa palavra simples, numa palavra despretensiosa, as pessoas aprendem alguma coisa. A gente colhe alguma coisa. Os crentes devem ser como os crentes de Bereia, que a Bíblia diz que foram mais ilustres. E a palavra ilustres ali, eles foram mais perspicazes. Eles não eram críticos, mas eram observadores fiéis da palavra do Senhor. E a palavra que está lá no grego, quando ele está na cidade, é uma peneira, que alguém peneira alguma coisa para colher o melhor que fica, como um garimpeiro que peneira para separar os cascalhos para ter somente o ouro. Então, a palavra sempre deixa pepitas de ouro, sempre deixa alguma coisa. A gente sempre aprende, a palavra não volta vazia. Eu estava conversando com o pastor Paulo Souza que, às vezes, quando nós estamos pregando, o nosso sentimento é que a palavra não teve efeito nenhum. A gente fica meio cabisbaixo. Preguei, parece que não houve uma aceitação da palavra. Ledo engano, irmãos, a palavra sempre fica alguma coisa. Alguém sempre recebe, se não todos, mas alguém recebe alguma coisa. Qualquer mensagem, o pregador vem, seja ele o homem, a mulher, o jovem, alguém colhe alguma coisa, alguém sempre está precisando de alguma coisa. A palavra sempre faz aquilo que lhe apraz. Então, a pregação ela é sempre válida, a pregação é sempre eficaz. Agora, o propósito e o foco da pregação, quem prega, quem ministra, tem que procurar um melhor garimpo para dar para as pessoas. Paulo diz que aqueles que assim o fazem são despenseiros da palavra. E a palavra despenseiro é oikonomos, é o administrador que tem a chave da despensa, que abre e que pega um melhor para preparar para alguém. Então, todas as vezes que você for dar aula de escola bíblica dominical, que você for ministrar a palavra, prepare a melhor comida,
Porque a pior coisa que tem é você sentar para comer uma comida ruim. Você come, mata a fome, mas não é boa. Mas às vezes a comida simples, ela causa um efeito tremendo. Às vezes você pega macarrão com salsicha, bota ketchup ou bota uma sardinha dentro, irmão, fica uma coisa gostosa. E às vezes a pessoa pega um bife ou pega um filé mignon e desgraça a comida. Então, eu peço em nome de Jesus, quem ministra, quem ensina, o professor, o ministrador, tem que mostrar eficácia naquilo que faz, porque você está lidando com coisas sobrenaturais, com coisas finas, com coisas que edificam, que somam para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Quando nós estudamos as epístolas, nós aprendemos por blocos que elas têm uma temática, uma centralidade. Então, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas, o tema é sobre soteriologia, a doutrina da salvação, sobre o evangelho revelado. Cristo, que é a centralidade do evangelho. O anúncio de Cristo no Evangelho é o reino dos céus. O reino dos céus é aquilo que sai lá de cima, é um pedaço da divindade que está aqui na terra. Naquela época, compreender o reino é você estar dentro do reino. Nós não estamos no reino porque estamos na igreja. Nós estamos no reino porque nós percebemos a sublimidade de Jesus Cristo em nossa vida. A nossa ética é diferente, a nossa postura é diferente, o nosso vestimento é diferente, a nossa linguagem é uma linguagem diferente, o nosso olhar é diferente, a nossa pregação é diferente, a nossa vida é diferente e só vai subir quem for diferente. O Evangelho faz isso, glórias a Jesus. É interessante que o título da epístola é aos Gálatas. Os irmãos sabem, a história nos revela que a região da Galácia foi colonizada pelos gauleses. Ela só passa a ser província romana em 25 a.C. E aí todo o sistema dessa região está dentro do Império Romano. A gente, quando estuda, a gente vai ver uma problemática entre os intérpretes sobre a Galácia do Sul e a do Norte. Mas, pelo que a Bíblia ela registra, Paulo está escrevendo a Galácia do Sul. Porque lá no capítulo 13 de Atos, nós já vamos ver Paulo falando sobre Antioquia da Pisídia. Ele vai falar de Antioquia da Pisídia, vai falar de Derbe, vai falar de Listra e vai falar de Icônio. Então, provavelmente, é endereçada a Galácia do Sul, aonde hoje tem uma parte da Turquia. Paulo vai falar sobre algumas coisas importantes nessa epístola. Porque os irmãos vão ver que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai falar de diversos assuntos para aquela comunidade dos coríntios. Ele vai falar de dissensões que há dentro da igreja, de duas mulheres que estavam em disputa de alguma coisa, vai falar de um relacionamento de um filho com a concubina do pai, ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Mas Paulo vai perceber que há uma infiltração de judeus conversos, que ele vai chamar de judaizantes, que há uma problemática principalmente sobre a circuncisão, que é o pacto de Deus com Abraão, de seu filho Isaque, e eles diziam que, não, vamos aceitar o cristianismo, mas vamos manter as tradições, vamos continuar circuncidando as pessoas que se converterem,
vamos ensinar a guarda do sábado, a lua nova, vamos ensinar algumas coisas aos novos conversos. Mas Paulo sabe que a lei, ela não livrava o homem do pecado. A lei dava cores ao pecado, a lei mostrava o pecado. E nessa epístola dos Gálatas, Paulo vai dizer que a lei é o aio, é o condutor. E a palavra aio que Paulo usa é paidagogos, é um escravo que cuidava de uma criança. O pai confiava o escravo de confiança e dizia: você vai ser tutor do meu filho. Você leva a criança para a escola, você traz, e nessa ida e vinda você começa a ensinar a criança também, porque o pai tem os seus afazeres, e o tutor, ele é aquele que leva, é aquele que aponta, é aquele que protege, é aquele que mostra. Então a lei é aio, a lei é o condutor em Cristo. Mas Paulo vai dar o grito de glória, vai dizer que em Cristo agora a lei foi cravada, a cédula que a lei apontava da nossa perdição, da nossa queda do Éden. Cristo, pelo sacrifício vicário, pelo sacrifício cruento, pela cruz do Calvário, Paulo pegou a cédula que nos condenava e cravou na cruz, nos dando a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Jesus. O que é que Paulo vai mostrar na Epístola aos Gálatas? Paulo, ele vai mostrar a universalidade do Evangelho. O Evangelho é para todo mundo, irmãos. Nós não seguimos uma linha calvinista. A nossa linha é que a expiação, o sacrifício, ele é eficiente e é suficiente para todo aquele que crê. Aquele que crê em Jesus, o sacrifício da cruz automaticamente é ratificado, carimbado. A Bíblia diz: se com tua boca professares que Jesus é o Filho de Deus e em teu coração creres, está salvo. E nós somos salvos pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós estamos aqui não pelas obras, mas pelo sacrifício que foi feito, e nós temos a ousadia, segundo a Epístola aos Hebreus, de comparecermos diante do sumo sacerdote que é Cristo Jesus, lavados os nossos pecados, e a graça que nos alcançou nos dá alegria de estar na sua presença. Glórias a Jesus. Paulo vai fazer reclames sobre o seu apostolado. Os judaizantes estavam dizendo: não, Paulo não fez parte do círculo dos 12, Paulo não fez. E realmente não fez. Então, para ser um apóstolo, tinha que estar no colegiado de Cristo, aprender com ele e ter visto a sua ressurreição. Esse era o verdadeiro apóstolo. Mas os irmãos lembram que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Paulo tinha cartas dos sumos sacerdotes para ir prender, trancafiar, trazer amarrado homens, mulheres, crianças, deram cartas para ele. Ele disse: eu vou até Damasco, porque eu soube que em Damasco tem algumas pessoas no caminho, e eu vou trazer 230 quilômetros de distância. Mas Paulo estava com ânsia de um animal feroz, e ele disse: eu vou trazer. Mas Paulo não sabe que no caminho entre Jerusalém e Damasco, ele vai se encontrar com Jesus Cristo ressuscitado. O próprio Jesus vai aparecer diante dele, e ele vai cair por terra e vai exclamar: quem é? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus Cristo. Nós temos dono, nós somos guardados. Jesus Cristo é o Senhor dessa obra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glórias a Jesus. Aleluia. Tanto é que na introdução da carta, Paulo vai usar, irmãos, a regra literária grega de envio de cartas daquela época. Paulo
vai fazer, ele é o remetente da carta, ele é a pessoa que vai levar a carta para o destinatário, que são os gauleses, os gálatas. E Paulo faz uma saudação e depois ele traz palavras gratulatórias para os gálatas. E Paulo vai falar da universalidade do evangelho e vai fazer a defesa do seu apostolado. Tudo quanto Paulo, irmãos, aprendeu, ele aprende do Senhor Jesus Cristo. Até a Santa Ceia, Paulo diz, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. Então Paulo tem comissões para ser apóstolo. Ele prega nessa região e depois, quando os judaizantes chegaram para lá, começaram a colocar dúvidas para os gálatas. Não, Paulo não é o verdadeiro apóstolo. Vocês precisam guardar a circuncisão. Vocês precisam guardar os dias santificados. E Paulo vai encontrar problemas seríssimos, irmãos, para resolver. Só que Paulo sabe que o evangelho de Cristo Jesus, ele resolve todas as coisas, irmãos. O evangelho resolve uma vida pregressa, desgraçada. Pessoas que viviam no mundo desgraçadamente, que não tinha paz, não tinha solução de nada, que vivia nos vícios, que vivia nas noitadas, mas quando Cristo chegou na sua vida, cumpre-se a palavra, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas lá fora podem deixar de ser tudo, mas não dá mais para deixar de ser crente em Jesus. Os discípulos disseram, para onde nós iremos? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Glórias a Jesus. Paulo vai falar da liberdade cristã, irmãos. Uma liberdade pouco entendida por muitos. Paulo vai dizer que além da liberdade cristã, nós somos escravos em Cristo Jesus. Nós não temos mais controle de nossas vidas. Por quê? Porque as rédeas estão nas mãos de Cristo. Glórias a Jesus. Um dia chuvoso, um dia de frio, que se você for relaxar, você fica em casa sentado. Um cafezinho, um chazinho de cidreira, uma torrada, um pão com manteiga, um cuscuz. Depois que come, uma chuva dessa, é melhor ficar em casa. Mas o irmão falou comigo hoje aqui, disse, não dá para perder, não dá, irmãos. Quem está em Cristo quer comer palavra. Quem está em Cristo quer aprender da palavra. Quem está em Cristo quer descobrir coisas novas na palavra. Quem está em Cristo tem prazer de louvar. Quem está em Cristo tem prazer de pregar a palavra. Quem está em Cristo tem prazer de estar junto, dizendo que Jesus é bom, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele está do nosso lado nesta noite. Louvado seja o seu nome para sempre. Glórias a Jesus. Que tristeza, irmãos, uma igreja que foi evangelizada, doutrinada, cuidada, como um pai cuida de um filho, e agora está sofrendo ataques, querem solapar a fé deles, querem colocar coisas estranhas. Aí Paulo começa a sua epístola dizendo, Paulo, apóstolo, enviado. A palavra similar no hebraico é shiliach, ou seja, alguém que foi comissionado, alguém que está investido, alguém que foi enviado com a missão, que tem as prerrogativas daquele que o enviou. Então o apóstolo é aquele não somente que é enviado, é aquele que tem prerrogativas do seu Senhor. Paulo está dizendo, eu estou aqui porque foi Ele que me enviou. Não vem de homem, não vem de ninguém. A minha comissão
meu comissionamento como apóstolo vem de cima. Você está aqui nesta noite, você é crente, porque foi Jesus que derramou o seu sangue por você. Você não deve nada para ninguém, para a lei, para as obras, para nada. Você está aqui nesta noite, porque foi Cristo que derramou seu sangue em seu favor. O apostolado de Paulo não foi um arrumadinho, irmãos, não foi. O apostolado de Paulo não é circunstancial, não é. O apostolado de Paulo é providencial. Quando Paulo ficou cego e foi lá para a rua direita, para a casa de Ananias, um homem temido pelos cristãos, mas o Senhor Jesus falou para Ananias em visão: não temas de orar pelo meu servo Paulo. E ele usa um termo muito interessante, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra para os gentios. Então Paulo, ele é apóstolo e ele vai dizer: não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Os irmãos sabem que os dois grandes grupos, se bem que os fariseus eram muito maior do que os saduceus, os fariseus, que era chamado de prushim, os separados. Os fariseus eram aqueles que tinham prazer de orar nas praças em voz alta, para que as pessoas escutassem, para que o povo visse a sua piedade. Alargavam suas franjas, levantavam as mãos bem alto. Eu não estou dizendo, a Bíblia não está condenando você levantar as mãos nem falar alto. A Bíblia está sendo enfática com a hipocrisia dos fariseus. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que quando o meu coração não está voltado para a adoração, o que eu faço é hipocrisia. Eu não posso fazer as coisas hipocritamente. Eu não posso fazer para os irmãos verem. Eu não posso fazer para o ministério ver. Eu não posso fazer para a igreja ver. Eu tenho que levantar as mãos na intenção de glorificar a Deus. E quando eu levanto as mãos, levanto alto, porque quando a gente estava lá fora, irmãos, levantava as mãos muito alto para isso, para aquilo outro. Para Deus, irmãos, a gente não pode ter acanhamento para Deus, não. Se é para levantar, então levanta logo tudo. Ó Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Tem que partir de um coração contrito na presença de Deus. Deus gosta de sinceridade. Deus gosta de coisas aparentes. Deus gosta de um coração que se debruça na sua presença e que confessa as suas fraquezas. Os fariseus eram assim, demonstravam que eram, e no final eram sepulcro caiados, irmãos. Jesus combateu ferramente os fariseus. O ataque era ferrenho. Era uma disputa, porque os fariseus queriam mostrar tudo, queriam mostrar a legalidade da lei. Os fariseus queriam mostrar que conhecia a palavra. Eles mandavam as pessoas, os discípulos, ir pelos caminhos, pelos valados, pelas ruas, e eles mesmos não iam fazer nada. Então, mandar e não fazer, irmãos, não fez nada. A autoridade de Cristo estava em ensinar e fazer também. Fazia diferente. O outro lado eram os saduceus. Os saduceus não criam em anjo, não criam em ressurreição, não criam em demônio, não criam em nada. Vê, estão juntos no sinédrio, uma teologia diferente. Aí um dia Jesus se encontrou com os fariseus e disse: olha, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Aí eles olharam para o outro: e agora, se dizer que é do céu,
a gente tem que realmente considerar João. Se disser que é dos homens, o problema. E eles disseram, não sabemos nada. Jesus, vocês não sabem nem dizer se o batismo de João é do céu, da terra, e quer saber outras coisas, então você não sabe nada. Discute coisas que não contribuem, que não somam, não faz nada, como a gente vê muita gente nos rádios, televisão, discutindo coisas que não vão contribuir com nada. Paulo está dizendo, eu estou pregando o evangelho, é Jesus Cristo. Eu estou pregando que é Ele que salva, que é Ele que prepara o homem para o céu. Eu estou pregando uma novidade de vida. Eu não estou falando sofisma, porque o evangelho quebra todo tipo de sofisma para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Aí ele prossegue no versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Como eu já falei, as cidades mencionadas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos forem para Romanos, capítulo 1, na epístola de Paulo aos Romanos, Paulo vai mostrar, nós já falamos aqui em uma sexta-feira, Paulo vai mostrar porque ele está disposto a pregar o evangelho. Eu quero dizer para a igreja, irmãos, que pregar é uma imposição que nós temos, irmãos. É uma ordenança. Pregar não é questão de querer. Pregar, irmãos, é uma ordem recebida de Cristo Jesus. Então não adianta dizer, eu não sei pregar. Não, a Bíblia não está mandando você ser um pregador eloquente. A Bíblia está dizendo que você pregue. Que aonde você chegar, o seu exemplo seja uma pregação. Que você dê testemunho de que você é nova criatura, você é um cristão, você é uma imagem de Cristo, que as suas ações, que as suas palavras, que seus atos, que o seu testemunho seja uma pregação, aonde você passa, aonde você mora, os teus vizinhos, a consideração pelos seus vizinhos, tem que ser, irmãos. Em um carnaval antes da pandemia, eu fui entrar na rua, tá o bloco da rua lá, aí canta para lá, canta para cá, fecharam a rua, e ninguém passa, eu estou com o meu carro, eu queria ir para casa, eu queria descansar, aí eu abri o vidro, quando eu abro o vidro, o povo diz, é o pastor, então, abre a ala, que eu quero passar, e eu passei, irmão. Por quê? Porque as pessoas nos respeitam. As pessoas, quando estão doentes, chamam o crente. As pessoas, quando querem libertação, vêm para a igreja. As pessoas, quando estão doentes, mandam o papel para pedir oração, porque acredita que as orações do santo podem muito em seus efeitos. Quando alguém da tua família quer alguma coisa, liga, manda o WhatsApp e ora por mim, porque eu preciso de uma palavra, porque isto também é uma pregação que os homens nos considerem dispenseiro do evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer por que ele prega. Versículo 14, vê que coisa linda, que coisa maravilhosa. Paulo vai dizer, eu sou devedor. Irmão, todos nós somos devedores, todos nós. E olha, irmãos, quanto maior o privilégio que nós temos, maior será a cobrança de Deus em nossa vida. Se Deus te deu o privilégio, se prepare, porque a cobrança é muito séria. Haverá um dia de prestação de contas diante de Deus. Deus vai querer saber o que você fez com os seus talentos na casa do Senhor. Se você tratou as coisas de Deus com fidelidade, com minúcia, com cuidado, com carinho, que você não fez a obra de Deus relaxadamente, Deus vai cobrar dos pastores, Deus vai cobrar dos ensinadores, Deus vai cobrar dos pregadores, Deus vai cobrar dos conjuntos, Deus vai cobrar dos maestros. Então todos nós seremos cobrados. Aí Paulo diz, eu sou devedor. Você está aqui nesta noite porque você é devedor. Você precisa multiplicar a palavra. Você não pode tocar ninguém
ninguém, você não pode abraçar ninguém, mas você pode falar. Ninguém ainda aprendeu a nossa fala. Então nós vamos falar. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é devedor. Glórias a Jesus. Quem deve algo ou alguma coisa. Paulo é devedor de quem? Paulo diz: tanto a gregos como a bárbaros. Então você é devedor. Então, se você é devedor, trate de pagar aquilo que você deve. Se você for para o SPC de Jesus Cristo, só ele tira, irmãos. Complicado. E lá não sai com 5 anos não, viu? Se não pagar a dívida, vai pagar na eternidade. Tem que pagar, irmãos. Paulo está mostrando que o que ele pregou, que o que ele ensina, aquele que manda é aquele que cobra. Glórias a Jesus. Ele vai dizer que é devedor também aos sábios como a ignorantes. Irmãos, a inteligência de Deus, a profundidade de Deus, ela ilude aos sábios e aos entendidos. O poder do Evangelho, ele convence aos sábios. O que circulava nessas províncias era que o intelecto, a razão humana, o poder da retórica, tinha persuasão nas pessoas, que a epistemologia, que o ensino, ele dominava as pessoas, e os gregos tinham essa ciência. Não, nós vamos, e até Heródoto disse, não, os gregos vencidos subjugaram o mundo pela inteligência, pela arte, pela literatura, pela filosofia. Lê engano, irmãos. Quando o Evangelho chega, dá uma nova roupagem da humanidade. Glórias a Jesus. Quem não o conhece começa a enxergar e ver os grandes tesouros escondidos de Deus. Começa a descobrir. Aí agora é uma loucura total. Aí a Bíblia vai dizer: quem está fraco está forte. Quem não pode é mais rico do que todo mundo. Quem está fraco é vencedor, para que o nome dele seja glorificado. O mundo que não entende é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. Então, primeiro, Paulo é devedor. E como ele é devedor, ele tem a incumbência, a responsabilidade de cuidar dessa comunidade. Ele não é relaxado, ele não somente ensina, ele tem cuidado de manter o que ensina. No versículo 15 do primeiro capítulo aos Romanos, Paulo vai dizer: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Nós somos um soldado alistado para a guerra. E o soldado alistado, irmãos, não pode se perder com coisas desta vida. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos plantados no mundo. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. O nosso alvo é o céu. Nós temos que pensar nas coisas de cima, aonde Cristo está escondido em Deus. O nosso foco é celestial. Essa terra não pode segurar e solapar a nossa fé. Nós estamos aqui por passagem. Nós almejamos, nós desejamos um dia contemplar a face de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Jesus. Versículo 16
Da Epístola aos Romanos, do capítulo 1, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Glória, glória, aleluia. Eu já falei para os irmãos que quando eu fui fazer a cirurgia de hérnia, que pela misericórdia de Deus já aconteceu, graças a Deus, foi uma luta. Eu estava na antessala para conversar com o anestesista. Eu estava, irmão, por demais nervoso. Eu cruzava a perna para a direita, cruzava a perna para a esquerda, agoniado. Aí chegou uma moça, começou a conversar. E eu disse: meu Deus, eu tenho que pregar para essa jovem aí. E eu nervoso lá, aquela coisa toda. Ela disse: eu estou percebendo que o senhor está nervoso. Eu digo: dá para ver, né? Eu estou porque eu vou falar com a anestesista, ela vai dizer como é que é, e eu vou apresentar os exames a ela para dizer como é que faz. Ela disse: olha, eu quero dizer para o senhor que descanse em Cristo Jesus, porque Ele vai trazer consolo, segurança para a vossa vida. Aí eu disse: a paz do Senhor. Ela disse: a paz do Senhor. Eu disse: o senhor está preocupado com isso? É uma cirurgia de hérnia. Como é as coisas, irmãos? Paulo está dizendo, irmãos, que não se envergonhar aqui, irmãos, é dar testemunho pleno do que Cristo está fazendo na nossa vida. É dizer que Ele nos salvou, nos comprou, modificou a minha vida, me fez nova criatura e que vale a pena ser crente na presença dEle, porque não importa as circunstâncias que vamos passar, o que importa é que nós estamos de pé diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo vai dizer que não se envergonha porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder do Evangelho é para todos. O poder do Evangelho não é seletivo. O poder do Evangelho é para o rico, para o pobre, para o douto, para o indouto. O poder do Evangelho é para o grande, é para o pequeno. O poder do Evangelho é para o sábio, é para aquele que não conhece, é o poder do Evangelho. A mensagem mais simples que existe é a mensagem salvífica. Se você crer, se confessar com a tua boca que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da tua vida, você está salvo na presença dEle. E nós estamos aqui por causa disso. Nós ouvimos, acreditamos, fizemos a profissão de fé e nós estamos de pé na presença dEle porque nós cremos no unigênito, Filho de Cristo, de Deus, que derramou seu sangue na cruz para nos remir e nos tornar uma nova criatura. Glórias a Jesus. O que Paulo fala aos Romanos, Paulo fala aos Gálatas, que é a justificação pela fé. Se nós formos ler Romanos, nós vamos aprender algumas coisas. Nós vamos aprender que nós somos justificados pela fé. E a palavra justificação é um termo forense que vai dizer que o condenado está absolvido. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, a justiça de Cristo está em nossa vida e a condenação que nós tínhamos fadados a irmos para o inferno, condenados para sempre, nos absolveu e nós estamos livres na presença dEle. Glórias a Jesus. Aí Paulo vai falar da santificação em Cristo Jesus. A presença dEle nos santifica, a presença dEle nos purifica, a presença dEle nos glorifica, a presença dEle nos faz crescer, a presença dEle nos dá alegria, a presença dEle nos dá novidade de vida, a presença dEle nos dá estabilidade, a presença dEle é tudo em nossa vida. Glórias a Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus. Aí no versículo 17 da Epístola aos Romanos, primeiro capítulo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá
da fé. Aleluia. John Knox disse que se nós perdermos a fé, nós iremos perecer. Mas a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A fé nos sustenta. A fé é um sustentáculo para a nossa vida. Nós estamos aqui porque cremos. Perguntaram a Anselmo de Cantuária: por que nós já cremos, temos que estudar? Anselmo disse: nós estudamos não para quê? Nós lemos, estudamos porque cremos. Nós lemos porque nos edifica. Nós estudamos porque aprendemos. Então nós temos que glorificar a Deus, a Jesus Cristo, da glória ao Espírito Santo, porque isto aqui é poder de Deus, o Evangelho que é manifestado na vida das pessoas. Glórias a Jesus. O que é que Paulo vai falar nas suas epístolas? E nós vamos, pela misericórdia do Senhor, ver cada ponto que Paulo fala. Paulo vai falar que nós estamos justificados em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 9. Veja o que Paulo fala. Gálatas capítulo 3, versículos 6 ao 9. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aí no versículo 9, Paulo diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: sai da tua tenda e contempla as estrelas, se você as pode contar, Abraão. Aleluia. E a Bíblia diz que isto que Abraão creu foi imputado como justiça. E a palavra imputação, lá no hebraico, é a mesma palavra que vem o verbo amém. A Bíblia está dizendo que Abraão concordou. É Deus falando e ele concordando. É Deus assinando e ele recebendo. Quem é da descendência da fé em Abraão é herdeiro das promessas de Deus, e que dê as mãos daqueles que são herdeiros para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Paulo vai dizer que nós somos adotados para Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O paizinho querido, paizinho chegado, paizinho amoroso. Aí ele diz: assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Nós somos herdeiros em Cristo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais rico da terra, porque a nossa herança é do céu, a nossa riqueza é espiritual, e quem deu é Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia.
Paulo vai falar no capítulo 6, versículo 15, que nós somos renovados em Cristo. Gálatas 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Aleluia. Que dê as mãos das novas criaturas aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Que coisa boa ser nova criatura, irmãos. Uma criatura formada em Cristo. Aquilo que Paulo fala na primeira epístola, no capítulo 15. Ele diz que ele sente dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Aleluia. Tertuliano dizia: fit non nascito cristiano. O cristão não nasce cristão, o cristão se faz. O cristão se faz acreditando. O cristão se faz crescendo pela fé. O cristão se faz se revelando na graça de Deus. Nós não nascemos cristão. Quando nasce, ninguém diz: aqui está um cristãozinho, não. Quando nasce, é um menino ou uma menina. Mas nós nos tornamos cristão em Cristo Jesus. Como Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristão. Nós somos cristãos porque o amor de Cristo, o amor de Deus está em nosso coração e nós somos novas criaturas na presença dele. Glórias a Jesus. Aleluia. As pessoas que têm famílias, principalmente os pais quando têm algum patrimônio, e é desejo de um pai deixar alguma coisa para os seus filhos. Então, enquanto o herdeiro vive, o testamento não tem nenhum valor. Mas geralmente quando os pais morrem e têm algum bem, é dado para os filhos em herança. Assim como o esposo deixa para a esposa ou vice-versa. Então são heranças. Não importa o tamanho nem o valor, são heranças. A gente brincava no passado dizendo: nós não temos nada, o que é que a gente vai deixar de herança? As pessoas dizem: não tenho nem o de cair para morrer, eu vou deixar o quê? Não, deixa, irmãos. Meu pai me dizia: meu filho, um homem que ame seus filhos, a maior herança que ele deixa para esse filho é uma personalidade, é uma moralidade. Então, o pai que tem ciência, ele deixa uma estabilidade personificada no filho. Ele deixa o carimbo, ele faz o filho um homem, ele faz de uma filha uma mulher. Então é uma herança. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós já temos uma herança em Cristo Jesus. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 15, 16, 17 e 18. Vê que Paulo diz, Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 18. Paulo diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Aí versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Glórias a Jesus. Ou seja, em Abraão, pela confirmação da promessa, Abraão creu
e nós somos benditos na promessa de Abraão. Somos uma grande nação, somos um povo zeloso, escolhido, sacerdócio real. O nosso nome está no livro da vida. Se nós partimos deste mundo para o outro, nós vamos subir para estar com Cristo. Aquietai-vos o vosso coração, porque a herança que nós temos em Cristo Jesus é por demais excelente, e nós temos que dar glória na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, glorificando a Deus nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Quem necessita das orações, aqueles que ouviram através da internet nesta noite, você que precisa ter um encontro com Cristo, se você quiser fazer parte dessa herança infinita, nós queremos te convidar para você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Se tiver alguém nesta noite que está afastado, que está distanciado, ou que ainda não fez a decisão para Cristo, nós queremos orar pela sua vida. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que está enfermo, que está na sua casa de cama, você que tem famílias que estão hospitalizadas, que precisa da intervenção divina, você pode pedir oração também pelo WhatsApp, bem como atestar a sua vida na decisão que você faz para Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos pelo nosso pastor, pela nossa igreja, aos internautas que sempre acompanham os cultos aqui na Igreja Sede Farol. Não deixem de assistir aos cultos das terças-feiras. Nosso pastor tem sido um instrumento de Deus para nossas vidas, e nós temos aprendido muito, e estamos sendo edificados em Cristo Jesus. Deus tem feito coisas maravilhosas na igreja no estado de Alagoas, de norte a sul, de leste a oeste. As notícias é que o Espírito, que Deus está se manifestando no meio do povo. O Senhor está salvando, o Senhor está batizando, o Senhor tem feito crescer a nossa obra. Não deixe de fazer isso. Nós esquecemos, mas domingo nós vamos passar tanto na escola bíblica como à noite a grande campanha que o nosso pastor está fazendo para a Bolívia. Os irmãos já tomaram ciência aqui no culto, foi comprado um empreendimento, e no dia 8 de agosto nós iremos dar a nossa oferta dobrada, porque isto é para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor tem feito coisas maravilhosas e é coisa magnífica aos nossos olhos. Que Deus continue falando conosco, amém? Isso aqui é o maestro Jurandir. Pede que, se alguém desejar ingressar nos Arautos de Cristo, os irmãos possam procurar a sua pessoa para ingressar no departamento de senhores. Amém? Então, levanta a mão aí, maestro, por favor. Nosso querido irmão Diácono Jurandir, ele que é o maestro do Arautos, e aqueles que desejam somar neste departamento de senhores, faça isso para a glória do Senhor, bem como o Louvor Jovem, né? O Louvor Jovem está bem cheinho mais hoje, mas Jesus é bom, viu? Pedir oração pela irmã Miriam Marinho de Lima, que teve um AVC, está muito mal internado no HGE, para que o Senhor possa visitá-la nesta noite. Pedir oração também meu irmão Luciano, que neste momento está no centro cirúrgico, para que Deus seja com a equipe médica, amém? Irmão, não deixe de orar pela irmã Jadiel, uma esposa do pastor Jadson Estras, e nós sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, amém? O nosso Deus tem mostrado que é piedoso, misericordioso, tem feito milagres em nosso meio, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Oremos um pelos outros. Por favor, pastor Paulo, por gentileza, apresente os pedidos que aqui foram feitos, para a glória do nome do Senhor. Pastor Paulo, isso, desculpa, isso, amém. Pastor Cláudio está animado, né? Isso é bom, viu? Amém. Se empolgou, amém. Depois, o nosso querido pastor Augusto, ele estará impetrando a bênção apostólica sobre nossas vidas, amém? Oremos um pelos outros, para que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade que tivemos de estarmos na tua casa, em mais uma noite para te adorar, para te servir, para ouvir a tua palavra.
e para sermos instruídos no caminho de fé. Senhor, também te apresentamos, Senhor, os diversos pedidos de oração por diversas pessoas, irmãos e irmãs, que estão precisando de um milagre, de uma intervenção poderosa. Visita, Senhor, cada uma destas pessoas, cada um destes irmãos e destas irmãs, onde eles se encontram, Senhor. Faz milagre. O teu povo espera milagres, Senhor, e confia no Deus de milagres. Pai Todo-Poderoso, que a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua generosidade estejam conosco permanentemente, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos dizem amém. Amém. Não esqueça que o culto domingo começa às 18h30. Eu quero falar com os presbíteros e os diáconos aqui na direita, minha direita, por favor. Presbíteros e diáconos.